A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Day Depois Show, o batismo no Espírito Santo. A regeneração é primordial. Jesus referiu-se para a regeneração quando disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 7. Nicodemos era mestre dos fariseus, um grupo de judeus que levava muito a sério a lei e os ritos religiosos. Não encontrando veracidade e satisfação em sua religião, procurou a Jesus durante a noite. Em resposta para a pergunta de Nicodemos, Jesus fez uma perturbante declaração: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e o versículo 3. Este mestre tentava entrar no reino de Deus guardando a lei e os ritos religiosos, cultivando virtudes mediante seu próprio padrão. Todo este árduo trabalho ruíra em minutos. Perplexo, Nicodemos perguntou impetuosamente: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu esta questão explicando de modo claro a lei do renascimento. Em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Aqui Jesus ensinou que a salvação não pode ser adquirida por esforço próprio, ou vivendo uma vida melhor, ou com celebrações religiosas. Sem dúvida, ele só acontece quando o renascimento é produzido por Deus no cerne da vida de uma pessoa. Deve acontecer algo inédito. Pensemos desta maneira: por melhor que o macaco consiga imitar o homem, ele nunca poderá tornar-se um ser humano, porque macacos são, em sua essência, diferentes dos seres humanos, a nível mesmo de existência. João capítulo 1, versículo 13, declara que, para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso nascer dele. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, salvação significa que um homem de carne nasce de novo, mediante o Espírito Santo. Pela graça de Deus e na sua essência, torna-se um ser espiritual. Isso é o que Deus faz pelo homem. Salvação só é possível pelo dom de Deus. Por meio desse dom, nos tornamos participantes da natureza divina, como está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Mediante a graça de Deus, e temos a vida eterna de Deus. O que significa então Deus capacitar pecadores a nascerem de novo pela água e pelo Espírito Santo? Algumas pessoas insistem que nascidos da água, nesse contexto, quer dizer o batismo físico nas águas. Mas a Bíblia atribui importância ainda maior para o significado dessa frase. Não quero dizer com isso que o batismo nas águas seja um tanto desnecessário. Por acaso Deus ordenaria algo desnecessário? O significado de água aqui é, acima de tudo, lavar. A Bíblia ensina que nós somos lavados pela palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. João capítulo 15 e o versículo 3. E Paulo escreveu:
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5 e o versículo 26. Quando Jesus diz que devemos nascer da água e do Espírito, ele se refere para a palavra de Deus e ao Espírito Santo. Quem mais pode ser a palavra de Deus a não ser o próprio Jesus? Como está escrito em João capítulo 1, versículos 1 e 2 e o versículo 14. Além disso, em sua conversa com o excitante Nicodemos, Jesus referiu-se a si mesmo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Somente o sangue precioso de Jesus, que é a palavra viva, pode nos limpar, e este sangue é a própria palavra que nos lava. Jesus disse que nascemos de novo da água, ou da palavra e do Espírito. Então, o que o Espírito Santo faz? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 descreve de maneira bela como pecadores são transformados em novas criaturas pelo Espírito de Deus. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Veja também Ezequiel capítulo 11, versículos 19. Hoje, nosso Salvador Jesus Cristo não pode ser compreendido nem explicado a não ser mediante o Espírito Santo, o autor dos milagres de salvação. Ele é o agente administrativo da salvação de Deus, que nos convence de nosso pecado mediante a palavra e o Cristo nela revelado. O Espírito Santo torna-se nossa justiça, declarando o julgamento de Satanás, como está escrito em João capítulo 16 e o versículo 8. Em João capítulo 16, versículo 14, Jesus mostra que ele se revela por meio do Espírito Santo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito se incumbe do novo e criativo trabalho que transforma a pessoa, fazendo-a receber vida eterna e a natureza de Deus. Mas ele vai um passo além da regeneração, chega ao batismo. Regeneração não é a mesma experiência do batismo ou do Espírito Santo. Claro que a regeneração e batismo do Espírito podem acontecer ao mesmo tempo, mas há casos em que existe um intervalo de tempo entre as duas experiências. Vejamos através da Bíblia a diferença entre regeneração e batismo do Espírito Santo. Na Bíblia, há clara menção de crentes nascidos de novo que não haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Antes da morte de Jesus, seus discípulos já haviam recebido a vida eterna. Por Jesus tê-los chamado pessoalmente, eles o obedeceram e creram que ele era o Filho de Deus. Jesus disse: em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João capítulo 5 e o versículo 24. Jesus também testificou em João capítulo 13, versículo 10, que seus discípulos estavam todos limpos, exceto Judas Iscariotes. E quando os 70 discípulos voltaram do campo de pregação e contaram, Jesus ouviu o que eles disseram, e eles disseram como os demônios se sujeitaram a eles. Jesus admitiu que os 70 discípulos já haviam recebido vida eterna. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas Jesus não disse que receberam o batismo no Espírito Santo no momento em que eles creram, como alguns teólogos hoje ensinam. Está bem claro que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito. Antes de Jesus subir ao céu, pediu aos discípulos que ainda não se afastassem de Jerusalém. Mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. Alguns concordam que os discípulos necessitavam do batismo do Espírito Santo, apenas porque se converteram antes do Pentecostes.
Seu argumento é que qualquer pessoa que se converta depois do Pentecostes, onde e quando nasceu a igreja e o Espírito Santo desceu, recebe o batismo do Espírito Santo junto com a conversão. No entanto, o Novo Testamento mostra que essa teoria não é certa. Atos capítulo 8, versículos 5 ao 13, descreve a cena do diácono Filipe, pregando o evangelho em Samaria. As pessoas lá, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Como resultado, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade, e o texto continua dizendo que grande número de homens e mulheres creram no Evangelho e foram batizados. Mas a passagem seguinte diz que, apesar de crerem e serem batizados, não foram, ao mesmo tempo, cheios do Espírito Santo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, nenhum deles tinha ainda recebido o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Eles oraram para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido a promessa de Deus, o Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 8, versículos 14 ao 17. E isto indica que crer e nascer de novo é bem diferente de receber o Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículos 5 ao 17, apresenta uma vívida narração da conversão de Paulo e a experiência de receber a plenitude do Espírito Santo, fatos que não aconteceram de modo simultâneo. Portador de uma carta do sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, Saulo e seus companheiros foram para essa cidade a fim de perseguir e fazer prisioneiros os crentes em Jesus. Mas quando ele e seus companheiros se aproximavam de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, a qual o cegou. Tendo ouvido a voz de Jesus, Saulo caiu por terra e confessou que Jesus era o Senhor. Entrou em Damasco como um homem diferente, obedecendo a Deus. Saulo jejuou e orou por 3 dias. Vemos assim que se tornara nova criatura em Cristo. Então Ananias impôs suas mãos sobre ele e orou para que fosse cheio com o Espírito Santo, e assim aconteceu. Outro exemplo é a igreja em Éfeso, que estabelecera-se pela eloquente pregação de Apolo. Mas quando Paulo visitou aquela igreja, encontrou-a fraca e em grande confusão. A primeira pergunta que Paulo fez foi: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos capítulo 19 e o versículo 2. Paulo sabia que se eles tivessem recebido o Espírito Santo, não estariam tão incapacitados, tão fracos e sem poder, contando apenas com uma dúzia de membros. Se os cristãos sempre recebessem o Espírito Santo na mesma hora em que crescem, por que teria Paulo feito uma pergunta desnecessária? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Chegarmos para a fé não quer dizer que recebemos, de modo automático, a plenitude do Espírito Santo. Isto é algo pelo qual o crente deve orar e pedir. De fato, crentes cheios do Espírito Santo no primeiro século entendiam que os cristãos que não tivessem esta mesma plenitude não tinham também qualificação necessária para o trabalho da igreja. Por causa disso, novos crentes, como regra, oravam com fervor para receber o Espírito Santo. Antes dos crentes de Éfeso receberem o Espírito Santo, a igreja era miseravelmente fraca e doente. Mas depois que as pessoas receberam a plenitude do Espírito Santo, através do ministério de Paulo, uma vitalidade maravilhosa e poder de fé explodiu no meio deles. Dentro de pouco tempo, esta igreja tornou-se famosa, expandindo a palavra de Deus para toda a Ásia Menor.
Quando levamos todos estes pontos em consideração, podemos ver que regeneração e batismo com o Espírito Santo são duas experiências distintas. Regeneração é a experiência de receber vida do Senhor e ser enxertado no corpo de Cristo, mediante o Espírito Santo e as Escrituras. O batismo do Espírito Santo é a experiência na qual Jesus enche os crentes com o poder de Deus para ministério, serviço e vida vitoriosa. Regeneração garante a uma pessoa a vida eterna, enquanto o batismo do Espírito Santo garante aos crentes regenerados poder de Deus para pregar a Cristo. Se cristãos hoje não são cheios de poder, saudáveis e espirituais, não é porque não nasceram de novo, mas porque não receberam a plenitude do Espírito Santo, extraordinário poder de Deus para o trabalho. Sem o batismo do Espírito Santo, a igreja de hoje nunca poderá manifestar o poder de Deus como acontecia com a igreja primitiva. Poder vitorioso, combativo e desafiador para evangelizar uma geração. Por essa razão, devemos renunciar à insensata, fraca e letárgica desculpa de que todos os crentes recebem a plenitude do Espírito Santo no mesmo instante em que aceitam Jesus. Sem dúvida, devemos orar para recebermos a plenitude do Espírito Santo, para se cumprir o que está escrito em Joel capítulo 2, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos e visões. Deus quer fazer isso. Deus deseja fazer isso. É como está escrito em Atos capítulo 2. Que Deus nos abençoe de uma forma poderosa. Busquemos esse vigor, essa força, esse batismo de poder e de fogo em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com várias pessoas, familiares, amigos, grupos. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê um like para fortalecer o canal. Diga de onde está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Você já foi batizado no Espírito Santo? Qual foi a sua experiência? O que você sentiu? Como Deus fez com que isto acontecesse na sua vida? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas. Nosso desejo é que a geração que nós estamos vivendo venha a entender que Deus é o mesmo e que as gerações futuras sejam influenciados pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Sucesso na sua caminhada.